Os cumprimento com a paz do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versos de número 1. Glória a Deus. No preâmbulo do culto, nós ouvimos falar sobre fidelidade, mas tem um tema que permeia esses 11 anos, que é até que ele venha. Entre a fidelidade e até que ele venha, com fidelidade nós vigiamos, porque nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor vem buscar a sua igreja. Contudo, o céu irá se abrir para um povo fiel subir. Porque os que carregam a fidelidade são os mesmos que carregam a presença. E aqueles que carregam a presença, suas lamparinas estão acesas. Quero ler o livro do Apocalipse, capítulo 5. Mas antes eu quero aqui já agradecer a Deus pela bondade, pela sua onibenevolência, permitir que eu pudesse estar aqui essa tarde contribuindo com a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por sustentar essa igreja por 11 anos. Quando falamos de 11 anos, estamos falando ainda de uma criança, mas uma criança saudável, porque ela é nutrida pela palavra de Deus. Toda igreja que é alimentada pela palavra de Deus, ela tem um crescimento descomunal. E pude perceber isso da outra vez que estive com os irmãos no Retiro, uma igreja com fervor espiritual, que é muito difícil, principalmente dentro do contexto Europa. A minha oração é que Deus preserve essa igreja fervorosa e sustentada e alimentada não por movimentos, mas pela palavra de Deus. E minha oração é que os falsos profetas passam longe dessa igreja, para a glória de Deus. Pastor presidente, pastor Adilson, Deus abençoe pela confiança, pela sua humildade e maturidade espiritual. Não estou falando de idade, estou falando de maturidade espiritual. Isso é visível. Que Deus te preserve por longos anos até o arrebatamento da igreja. Pastor Anderson, Deus abençoe pelo carinho, pela confiança, por ter nos recebido tão bem. Sei que há mais de 1000 pregadores que o senhor poderia escolher para estar aqui. Eu sinto lisonjeado e privilegiado por poder fazer parte desses 11 anos agora. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, na pessoa do pastor Anderson, aos demais pastores que aqui estão, líderes, dirigentes de congregações, que Deus continue sustentando as vossas vidas. Sou um pregador itinerante, tenho alguns privilégios na itinerância, mas feliz por saber que o trabalho árduo está sobre vocês e não sobre mim. Sou um pregador itinerante que vem na festa entregar bolo e pão, mas quem está no dia a dia trabalhando e cuidando da igreja são vocês. Que Deus abençoe suas vidas e continue vos guardando até o arrebatamento. Apocalipse capítulo 5, falei demais, né? Vocês gostam de Bíblia, né? Vamos lá. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito. Selos, versículo de número 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro,
como havendo sido morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. O livro do Apocalipse é um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, um dos livros que tem sido palco de acirrados debates por diversas interpretações que existem nesse livro. Contudo, quando o próprio Cristo pede para João escrever, no capítulo 1, versos 19, as coisas que vistes, as que são e as que brevemente hão de acontecer. As coisas que vistes é o capítulo de número 1, o Cristo glorificado. As coisas que são, capítulo 2 e capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia, entre elas Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas as coisas que brevemente hão de acontecer, do capítulo de número 4 até o capítulo de número 22. O Cristo glorificado, ele já se apresentou a João. As 7 igrejas da Ásia, elas já passaram, mas o que ficou para nós foram as promessas, as reprimendas, os elogios e a vigilância. Mas as coisas que hão de acontecer, elas podem acontecer a qualquer momento. Por isso que nós precisamos vigiar. A igreja foi estabelecida na cruz do Calvário, inaugurada em Pentecostes, mas a igreja é um mistério oculto em Deus desde os tempos da eternidade. Quando lemos as cartas de Paulo aos Colossenses 1:27 e Efésios capítulo 3, a partir do versos de número 5, nós observamos que Paulo diz que a igreja é um mistério oculto. E por que oculto? Porque nenhum profeta, nenhum anjo sabia sobre este mistério. Podemos dizer que a igreja é um plano da eternidade que nasce no coração de Deus, mas este plano não havia sido revelado a nenhum anjo, a nenhum profeta veterotestamentário. A igreja é um plano na eternidade, mas vai ser anunciada pela primeira vez em uma região pagã, em Cesareia de Filipe. Quando Jesus estava com os discípulos e longe da multidão, Jesus fez algo aquela tarde que ele não costumava fazer. Ele fez perguntas. E a primeira pergunta de Jesus não era um teste de publicidade. A primeira pergunta é o que as pessoas estão dizendo que eu sou. Eu não sei quem foi do colégio apostólico, mas alguém dissera, grifo meu, os que te viram chorar estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Os que te viram pregar um sermão mais duro estão dizendo que o Senhor é o João Batista. Os que te viram curar com poder estão dizendo que o Senhor é o Elias. E Jesus, ele lança a segunda pergunta: e vós? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Berna, na Suíça, mas em Campinas, São Paulo, aos domingos, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles C. Russell, eles dizem que Jesus não é Deus, que ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Se perguntar para os mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles dizem que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do 7º dia, eles dizem que o nome honorífico de Jesus é o Arcanjo Miguel. Se perguntar para a maior religião que cresce no planeta e já invadiu a Europa, os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus não é Deus, ele é só um profeta e nada mais. Se perguntar para a maior religião que cresce em Hollywood, os budistas de Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um exemplo de liderança a ser seguida e nada mais. Se perguntar para os kardecistas, assim como os gnósticos, eles dizem que Jesus nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que no hinduísmo alcançou o karma.
Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás, encontrasse uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim é o conselheiro, é o Deus forte. João vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. João Batista vai dizer: para mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro vai dizer: para mim a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. Lázaro vai dizer: para mim a ressurreição e a vida, mas João em Pátimos vai dizer: para mim é o princípio e o fim, é o alfa, é o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Mas para essa igreja há 11 anos, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo. São os crentes que vão morar no céu. Pedro diz: para mim tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, a saber, Pedro, nem carne nem sangue te revelou, senão o Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, e sobre esta pedra, e sobre esta pedra. Se você pensou que a pedra era Pedro, errou o endereço da igreja. Pedro é pedra desfarelada, Cristo é a rocha. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso bate o vento, ela não abala. Por isso vem a perseguição, ela permanece de pé, porque a rocha permanece firme. E sobre esta igreja estabelecerei ela, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Vai economizar seu glória a Deus pro domingo ou vai deixar tudo aqui? A igreja é um mistério oculto na eternidade, mas foi anunciado em Cesareia de Filipe. Mas eu preciso da sua atenção, porque ela vai ser nascida na cruz. Como que ela nasce na cruz? O primeiro Adão, segundo Matthew Henry, ele estava só. A mulher não foi formada da cabeça de Adão, porque senão a mulher teria domínio sobre o homem. Mas a mulher também não foi formada dos ossos dos pés de Adão, porque ela não nasceu para ser pisada pelo homem. Mas da costela de Adão, a primeira cirurgia da história, da costela de Adão forma-se então Eva, ao lado para caminhar e ser a sua adjutora. Mas em um outro jardim, Cristo está numa cruz. Estou falando do último Adão. Se do primeiro Adão ao seu lado nasce Eva, quando Cristo entrega o Pai o Espírito e adormece, o soldado romano com a lança não rasgou os ossos da sua cabeça, porque senão a igreja teria domínio sobre ele. Mas também não foi dos seus pés, porque a igreja não seria pisada por ele. Mas o soldado romano rasga sua costela, saiu água e saiu sangue. Se do primeiro Adão ao seu lado nasce Eva para ser amada, na cruz do Calvário, do seu sofrimento, da água e do sangue, nasce uma igreja e há 11 anos ela está aqui nesse país, glorificando e adorando ao teu nome. Mas para que ninguém saia do culto hoje murmurando e dizendo que isso é coisa da cabeça do pregador, dê uma lida em Efésios capítulo 5, Paulo conta um mistério. E o mistério é: assim como Cristo amou a igreja, vós maridos amai as vossas mulheres. Mas ele não para por aí. No versículo de número 30 da Almeida Corrigida Fiel, disse Paulo: se tiver na carne vai dar glória, se tiver no espírito fala tem línguas, só se tiver no osso para não entender. Paulo diz: porque a igreja é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Ela é o plano na eternidade, anunciado em Cesareia de Filipe, mas ela vai nascer na cruz do Calvário. Mas o dono da igreja foi perseguido, crucificado e colocado em um sepulcro.
E se tu entrou aqui neste culto essa tarde pensando que não vai ser perseguido, pensando que vai viver só de vitória em vitória, tu errou o endereço dessa religião. No cristianismo, se o fundador foi perseguido, diz Paulo, assim como ele foi perseguido, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo também serão perseguidos. Mas nós temos uma certeza, as últimas palavras de Jesus não foram, cutuca teu irmão e fala para ele que Deus está dando vitória, coisa nenhuma. As últimas palavras foram: no mundo tereis aflições, mas calma um pouquinho, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, a igreja com ele vencerá. Deus seja louvado. Eu vou abrir um parênteses aqui, coisa da minha cabeça, nem pregue isso. Quando colocaram Jesus no sepulcro, antes de ir para o sepulcro, José de Arimateia pediu o corpo. E não é que entregaram o corpo para ele, José de Arimateia, o que ele fez? Pegou Jesus e colocou no sepulcro da família dele. Quem conhece a história sabe que no século I, o pai de família tinha um sepulcro com gavetas para colocar somente pessoas da sua casa. Não poderia ter duas. A Bíblia não diz, mas fica imaginando coisa de mulher. A mulher de José de Arimateia em casa, quebrando o pau com ele. Tu deu o único sepulcro para aquele homem? Fica imaginando José de Arimateia bem tranquilo, olhando para ela e dizendo: calma, mulher, é emprestado só por 3 dias. O terceiro dia ele ressuscita, ele fica por um período de 40 dias com os discípulos. E 40 dias ressurreto, ele está com o colégio apostólico com os 11. E por que com os 11? Porque Judas Iscariotes, este mesmo Judas, ele tinha expectativas no Messias e não compreendeu as palavras de Jesus dizendo que iria para a cruz. O que Judas esperava com o cristianismo? Um gabinete com ar-condicionado, cuidando da bolsa da tesouraria, pensando que era uma coisa light vir para Jesus. Se esqueceu da pregação de Jesus: pega a tua cruz, renuncia-se a si mesmo e siga-me. Se tu achou que era só vitória, vitória, mais uma vez te digo, errou o endereço do culto essa tarde. Ele diz: aquele que quer vir após mim, pega a tua cruz. Pegar a cruz não é pegar hoje e abandonar na terça-feira. É pegar hoje e ir até que Ele venha, até o arrebatamento, para ouvir a tua voz nos chamando para a eternidade. Judas criou expectativas sobre o Messias e quando percebeu que não teria os privilégios que ele esperava, abandonou Jesus. Traiu Jesus por 30 moedas e agora Jesus está somente com os 11. E com os 11, antes de subir a súmpita aos céus, ele deixaram uma promessa embasada em uma ordem: ficar em Jerusalém. Por causa desse glória a Deus da irmã, eu vou contar. Ficar em Jerusalém até que do alto possais receber. Meu Deus, tu vai dar agora. Ficar em Jerusalém até que do alto, ou seja, se sair do ambiente não recebe. O que ele está dizendo é: ninguém pode receber do alto se não aprender a ficar. Se passou a semana toda orando, pedindo para Deus falar contigo, a voz de Deus está falando no teu coração: ficai onde eu te coloquei, porque é dentro desse ambiente que do alto tu vai receber. Desfaça as malas, fica no ambiente que eu te coloquei. Araia Camanda. Porque é dentro deste ambiente que os céus vai abrir em teu favor. Porque Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Por causa desse é verdade, repito, Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Prove, eu vim para isso. Cativeiro babilônico, segundo Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote da terra de Ananote, vai durar 70 anos. Quantos anos?
Na primeira invasão, Nabucodonosor com os caldeus e capitão da guarda da Nabuzaradã levou Daniel, Misael, Ananias e Azarias para dentro do cativeiro babilônico. Detalhe, os 4 foram inseridos dentro do palácio. A segunda invasão levaram 10.000, entre eles Ezequiel, filho de Buzil, sacerdote, mas Deus chamou Ezequiel para ser profeta. Vai perder a esposa, não dá tempo de chorar, ato turbante, cinja os lombos e vai para o cativeiro. Mas ele não foi colocado dentro do palácio. Ele está em Babilônia, mas colocado às margens do rio Quebar. Jeremias, na terceira invasão, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém e a glória foi embora. Jeremias não vai para a Babilônia, Jeremias não vai para o Egito, Jeremias fica em Jerusalém. Se tu não pegou, eu explico melhor. Alguém poderia dizer, são 70 anos, Deus perdeu o controle, coisa nenhuma. Ele tem um crente por nome Daniel dentro do palácio. Ele tem um crente por nome Ezequiel fora do palácio. Ele tem um crente por nome Jeremias em Jerusalém. Se não pegou, eu continuo explicando. Ele tem uma menina na casa do Naamã. Ele tem um José na casa do Potifar. Ele tem uma Radassa Esther no palácio de Assuero. Ele tem um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo nos confins da terra. Ele tem você onde ele te colocou. Deus não erra o plantio aonde Deus te colocou. Tem gente que já estendeu a mão, vou repetir. Onde Deus te colocou, é aí que Deus vai te usar. Ninguém pode receber do alto se não aprender a ficar. Estou sentindo Deus, Ele está falando nisso. Tu já viu figueira plantada em vinha? Plantou errado. Figueira não se planta em vinha. Disse Jesus que o agricultor passou, olhou para a figueira e disse, todo ano eu passo e ela não dá fruto. O agricultor disse, corta, porque se não dá fruto e está no ambiente, está ocupando espaço. O problema é, o vinhateiro disse, não vamos cortar, deixa comigo, porque eu tenho uma solução. Quem conhece figueira sabe, raízes de figueira crescem demais para os lados. Só que na vinha, quem conhece de uva melhor do que eu sabe, se colocar um bambu, você tem que colocar a meio metro ou 1 metro, outro fechando um quadrado e em cima fechando o caixote. Uvas crescem entrelaçadas. Por que a figueira não dá fruto? Porque como ela tem raízes que crescem muito para o lado, tem muito bambu impedindo o crescimento. Então o que é mais fácil fazer? Eu mudo de ambiente, eu mudo de igreja e lá eu cresço. Deus está falando, ficai onde eu te coloquei. Porque o problema é que figueira quer crescer muito para o lado. Mas o vinhateiro disse, eu vou escavar. E eu vou adubar. Se vai escavar, se não pegou eu melhoro. Porque não é tempo de crescer para o lado. Tem muita gente crescendo para o lado para se aparecer, mas não tem profundidade. Eu vou escavar, vai crescer para baixo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Ninguém está vendo, mas está crescendo. Está criando raízes enraizadas no solo para frutificar para a glória de Deus. Ninguém vai cortar. Fica no ambiente que eu te coloquei, porque o vinhateiro vai investir na tua vida. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Eu não vou dizer que eu perdi muito tempo aqui, porque Deus queria falar com alguém. Preciso caminhar. Ficar em Jerusalém até que do alto possais receber. Mas depois vocês sairão e serão minhas testemunhas. Ou seja, ninguém pode receber se não aprender a ficar. Só que Jesus ensina, ninguém pode sair se do alto não receber. Se não recebeu do alto, não adianta precocemente sair. Cria primeiro raízes, profundidade, receba do alto e depois sai. Detalhe, Jesus ele sobe a súbita aos céus. Deixaram uma promessa embasada em uma ordem, quando ele está subindo,
Os discípulos estão parados, perplexos, atônitos, olhando. Jesus, em meio às nuvens, ele se perde. E um anjo olha para os discípulos e disse: varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, no mesmo lugar, em breve ele voltará. A chama da esperança estava no coração dos discípulos, mas ainda não saíram porque do alto não tinham recebido. E diz o texto em Atos 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a gente quer muito receber o poder de Pentecostes, mas nós não aprendemos as preliminares basilares que os discípulos antecederam o que vão receber. E o que eles fizeram? Reunidos no mesmo lugar. Só que há um detalhe: ninguém recebe se não haver unidade. Por causa desse meu Deus meio sem querer dar, reino de Deus não tem carreira solo. Quer fazer obra sozinho? Abre uma igreja para você lá em Júpiter, em Mercúrio, em Marte. Por quê? Porque a igreja é corpo, é muitos membros, é unidade. Como assim, pregador? Tu está querendo plantar, tu está querendo regar e tu está querendo dar crescimento. Não entendeu? Paulo diz: um planta e o outro não se preocupa com ele. Deus já levantou alguém para regar. E quem dá o crescimento? Não é teu departamento de marketing, não é a tua habilidade. Quem dá o crescimento ainda é Ele. Reunidos no mesmo lugar em oração, eles tinham tudo em comum. Até que de repente, e o que vem dos céus é no de repente, um som e um vento, porque Pentecostes é de repente porque vem do alto. Se tem vento, tu sente, mas não vê. Línguas repartidas como que de fogo. Por causa desse bendito seja Deus, nós somos revestidos de poder, mas no fogo. Porque em Gênesis 15 ele fez aliança com Abraão por intermédio do fogo. Hebreus 12, 29, ele é fogo consumidor. Êxodo 3, versículo 1 e 2, ele fez uma aliança com Moisés na sarça de fogo. Êxodo 13, a partir do versos 31 e 32, a coluna no deserto era a coluna de fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, ele respondeu a Elias no Carmelo com fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12, no altar há um fogo que queima continuamente. Jeremias 23, versículo 29, a tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo 5, o Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, disse João: eu só batizo com água, mas tem alguém, parece que a irmã conhece aqui, ó. Aqui também conhece? Mas tem alguém que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que esse crente do teu lado, que não levantou a mão para dar glória ainda. Quem é ele? É aquele que vos batizará com o Espírito Santo, só para quem gosta, e fogo. Oraia Kamandara. Se trouxe lamparina para o culto essa tarde e não está acesa, seja cheio agora em nome de Jesus. Seja cheio agora em nome de Jesus. Só para não ficar me olhando com essa carinha de presbiteriano. Seja cheio agora em nome de Jesus. Agora tem crente que assistiu 40 vídeos no YouTube, ele é teólogo, não dá glória de jeito nenhum. Só que a igreja pentecostal tem fogo. Se tem fogo, tem glória a Deus. Como tem mais de 80% que ainda gosta do fogo, abre um parênteses. Em casa, lendo o Talmud, não estou falando a Bíblia, estou dizendo o Talmud. Lendo o Talmud, eu descobri algo interessante. Os rabinos, no tempo de Jesus, acreditavam que se dois rabinos estivessem juntos falando da Torá, da lei, eles acreditavam que Deus se manifestava na hora.
Só 2 falando da lei. Ou seja, se 2 crentes estiverem no McDonald's falando dele, eles acreditavam. Igreja Bíblica da Glória a Deus antes do pregador, porque vocês pegam rápido, né? Só que segundo o Talmud, eu também li, que na sinagoga não poderia ter culto lá dentro se tivesse no mínimo 9 pessoas. Se chegasse na porta da sinagoga, tivesse 9, deixa a porta fechada, nem entra. Mas se tivesse 10, abre. Jesus falou, e é. Na UC em Berna, se tiver 2 ou 3, pode abrir. Dei toda essa volta só para lhe dizer que em Lucas 24, a partir do versos 32, tem 2. Andando. Falando de quem? Dele. E ele apareceu. Quando ele apareceu, diz o texto, e não é que quando ele falava o nosso coração ardia. Aleluia, tu vai dar agora. Tem algum Caio aqui? Não é revelação não, pode ficar tranquilo. Não tem nenhum? A palavra arder no grego é kaio. E kaio significa, se não gosta, nem disfarça levantando a mão. Isso aqui é para crente pentecostal que gosta. A palavra kaio significa pegando fogo. Sabe por que tu gosta da palavra? Porque quando a palavra entra no teu coração, ele pega fogo. Quando os discípulos foram cheios do Espírito em Atos 2, revestidos de poder, eles saíram. Pastor Adilson, eles conquistaram 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo. Sem internet, sem departamento de marketing, sem Instagram, sem Facebook, sem YouTube. Qual era o segredo? O segredo era, a mensagem não tinha invenção humana. A cruz não era ortopédica. A cruz não precisava de adorno. A cruz, a palavra, era como ela é. Pregue o evangelho e Cristo como ele é. Como? Com poder. Com poder. Com poder, com o poder de Deus. Vivemos em um tempo em que nós queremos adequar o evangelho nos moldes de quem vem, com medo de perder ou não ter. Não é o evangelho que vai se adaptar na vida de quem chega. Quem chega é transformado e adaptado no evangelho pregado. Vai doer, mas vai curar. Vou repetir, a cruz não é ortopédica. Você vem como você é, mas ele te transforma e te coloca no padrão dele. Pedro se levanta e prega em Atos 2. Quase 3.000 almas. E Pedro diz, a promessa. A promessa do batismo com o Espírito Santo, diz Pedro, não é somente a nós, mas a vós, aos que estão de perto, aos que estão de longe. Tem uma turminha agora querendo apagar o fogo do Espírito, querendo apagar as línguas estranhas. Aí um disse assim para mim, mas língua estranha é idioma. Eu disse, é. Paulo diz, quem fala em línguas, fala em mistério. O que é mistério? É da terra ou é do céu? Arrebatamento. Eis que vos digo mistério. É da terra ou do céu? Do céu. Eis que digo um mistério, assim como Cristo amou a igreja, vós maridos, isso é mistério do céu. Falar em línguas não é coisa da terra, isso é mistério do céu. Prove, eu te provo. Aí Paulo diz, quer saber interpretar a língua? Se fosse idioma, ele iria dizer, faz um cursinho no CCE, eu no FISC. Sabe o que ele disse? Ore. Se é oração na interpretação, é porque línguas é do céu. O batismo com o Espírito Santo não é somente a nós, mas a vós, aos que estão de perto, aos que estão de longe, aos vossos filhos.
E a quantos Deus ainda chamar, Deus ainda chama, continua batizando com o Espírito Santo de Deus. Pedro se torna o líder da igreja primitiva até Atos 15, onde Tiago vai assumir a proeminência e a liderança da sede da igreja em Jerusalém. Mas quem era o nome mais forte do cristianismo? Pedro. Mas antes de Pedro surge um diácono, cheio do Espírito, cheio de poder. Ele prega em Atos 7 e diz que o público que ouvia Estevão, eles rangiam os dentes, resistiam à palavra. E após a pregação de Estevão, o que aconteceu? Nenhum aplauso, nenhum tapinha nas costas dizendo que boa mensagem. Não saiu nas páginas de fofoca dizendo o melhor pregador. Coisa nenhuma. Estevão recebeu pedradas. Quando Estevão está morto ao chão, alguém poderia perguntar: cadê o Deus de Estevão? Onde ele estava nessa hora? No mesmo lugar. Aleluia. Quando o filho dele estava na cruz morrendo por nós, no trono. E o que Estevão ganhou? Dos homens pedradas. E de Cristo aprendeu a perdoar como Cristo fez na cruz. Perdoa-os. O que Estevão recebeu dos homens? Pedras. Mas o que ele recebeu dos céus? Os céus abertos. E Cristo à destra do Pai, recebendo o primeiro mártir da igreja. Alguém poderia dizer: Estevão está morto, acabou a igreja. Deus tem um Pedro. Só que Nero, segundo a tradição, ele prende Pedro, crucifica Pedro, e segundo a tradição, Pedro tinha um pedido a fazer: me crucifica de ponta cabeça, porque não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Após Pedro crucificado, alguém poderia comemorar, e alguém dentro da igreja poderia dizer: agora acabou. Deus tem um Paulo. Por causa desse aleluia, leva isso para casa, já valeu o congresso. Deus não perde. Vou repetir: Deus não perde. Paulo está no caminho de Damasco pegando cartas. Para quê? Prender cristãos. Mas quando o dono da igreja apareceu para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo caiu ao chão. Diante da glória não há lugar para a soberba ficar de pé. Vou repetir: se sair do culto hoje cheio de si mesmo, foi tudo menos culto. Se o louvor não te levou ao Calvário, não te levou aos céus, foi tudo, foi musiquinha menos louvor. Se a pregação não te levou a deixar tudo de si e se encher de Deus, foi tudo menos pregação. O que os céus estão dizendo? Diante do Cristo glorificado, Paulo caiu ao chão. João em Pátimos, diante da glória, cai ao chão. 120 sacerdotes diante da glória na inauguração do templo de Salomão caíram ao chão. Jó, diante do redemoinho da manifestação de Deus, colocou a mão na boca e disse: só te conhecia de ouvir no culto do domingo, mas agora, depois do congresso, eu sei que tudo pode. Isaías, no culto diante da glória, colocou a mão nos lábios e disse: ai de mim que vou perecendo. Se sair do culto hoje cheio de si mesmo, tu veio para outra coisa menos culto. Mas se sair daqui vazio do teu eu, mas cheio dele, mais cheio dele, mais cheio dele, foi culto onde ele foi glorificado. Saulo está caído ao chão, cego. 3 dias depois, linguagem dos jovens, e Saulo está como? Diz o texto: orando. Porque crente que teve o encontro, 3 dias depois não está orando, volta para o encontro. Aí Jesus fala: Ananias, vai lá na rua direita, na casa do Judas, este não Iscariotes, e vai orar lá por Paulo, que ele está lá de joelho dobrado orando, esperando você. Quem? O Paulo. Aquele que nem evangelizar a gente queria.
Mas ele é perseguidor? É. Se não pegar, não tem problema. Porque na olaria de Jesus, Ananias, não tem lata de lixo. Demora um pouquinho, mas pega. Na olaria de Jesus, não tem lata de lixo. Na olaria dele tem barro. Tu joga fora? Tu joga. Ele não. O que ele faz? Modela. E se não tá bom? Não te perde. Te quebra, mas não te perde. Alguém entendeu? Eu te quebro, mas não te perco. Te modelo, te levanto como vaso para a glória do meu nome. Provavelmente ano 64, mês de julho. Roma incendiada. Nos meus livros de história, me falaram que fora Nero que incendiou Roma para ter uma Roma melhor. Quando estive em Roma, no Coliseu, conversando com um historiador italiano, ele disse que, segundo a história, fora Nero que incendiou, mas os bastidores foi um acidente. E que Roma é incendiada, mas Nero queria uma Roma melhor. E ele da varanda toca instrumento rindo de Roma pegar fogo. Só que é um detalhe curioso. Para alguns coincidência, para outros milagres. Isso é ponto de fé. Os bairros onde moravam cristãos e judeus não pegaram fogo. Para alguns milagre, para outros coincidência. Então Nero estava sofrendo uma pressão de Roma. Queriam tirar Nero a qualquer custo do trono. Então Nero precisava dar uma resposta a Roma. Precisava de um bode expiatório e ele colocou Paulo, dizendo que o fogo veio pelos cristãos. Quem é o líder do cristianismo? Paulo. Paulo é preso. Na segunda prisão, Paulo está numa masmorra mamertina. E Paulo, preso, está esperando um soldado romano entrar na masmorra com uma tira de couro, com o nome Shaul, que é Saulo, que é Paulo. Ele vai ser levado para fora, removido para fora da masmorra e vai perder a cabeça a mando de Nero. Se fosse eu, estava com as pernas bambas, talvez. Se fosse você, eu não sei como você estaria. E Paulo está como? Nem um pouco preocupado. Como ele está? Escrevendo. E no final da sua carta, sabendo que o soldado vai entrar com a tira de couro, vai perder a cabeça, Paulo está tranquilo, por quê? Porque ele sabe, e ele carrega uma certeza. Qual a certeza? Ó morte. Onde está a morte? Eu tenho aguilhão. Paulo sabe que a morte não é o fim. A morte é um passaporte para a vitória. Isso aqui é coisa para crente com maturidade. A morte não é o fim, mas é o veículo que Deus usa para nos levar mais próximo do nosso Senhor. Paulo está escrevendo e diz: defendi o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo vai perder a cabeça, mas no versículo 8 do capítulo 4 ele diz: desde agora, a coroa da justiça. Paulo vai perder a cabeça, mas eu tenho uma coroa. Aleluia, tu vai dar agora. Paulo diz: essa coroa está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles. Alguém já levantou a mão? Mas todos aqueles que amam a tua vinda, até que ele venha, aguarde, defenda o bom combate, para receber a coroa de glória. Paulo perde a cabeça, pergunta bem forte agora. Deus não perde. Ele tem um velhinho, mais ou menos seus 90 anos de idade. O nome dele, João. Deus guardou João para aquele tempo. Derrubaram Estevão, Deus ainda tinha o Pedro. Derrubaram o Pedro, Deus tinha o Paulo.
Derrubaram Paulo, Deus tem um João. O imperador agora não é Nero, o imperador é Domiciano. E Domiciano, ele tinha uma preocupação porque os cristãos se reuniam em secreto para cultuar. E os cristãos não adoravam o culto ao imperador. Domiciano deu um decreto em Roma que todos deveriam adorar, era o culto ao imperador. O imperador era uma espécie de divindade em Roma. Todos deveriam se prostrar e dizer: Dominus et Deus, o Senhor é Deus. Mas tem um velhinho com 90 anos de idade que não se prostra ao imperador humano. Por causa desse glória a Deus, porque ele não se prostra? João não se prostra ao imperador humano sentado em um trono de madeira feito por homens. Ele só se prostra àquele que está sentado à destra do Pai em um trono de glória. Por causa disso, João é preso, exilado na ilha de Pátimos, uma colônia penal. Pátimos ficava a 86 quilômetros do sudoeste de Éfeso, ilha rochosa e vulcânica. Pastor Anderson, Deus não tem palcos prediletos para chamar ou para se manifestar. Vou melhorar. Deus não tem ambientes geográficos prediletos para se revelar a alguém. Pode ser em um deserto de Midian, ele se revela a Moisés. Pode ser no telhado da casa, ele traz experiências extraordinárias para Pedro. Pode ser na beira da praia, ele chama Pedro. Pode ser no aprisco, que ele vai trazer Davi dentro da casa do pai, ele vai chamar Davi como rei. Mas ele resolveu trazer experiências marcantes a João em uma ilha que era uma colônia penal. Dentro dessa colônia está João, e João vai ver o que os outros não viram. João vai para lugar que ninguém foi. João, ele vai sentir, ver e ir aonde os outros não foram. Porque João foi aonde os outros não foram. Porque João sentiu o que os outros não sentiram. Porque João vai vislumbrar o que os outros não vislumbraram. Porque o ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas, que em Marcos 6 e João 6 só iam para o culto por causa de pão e peixe. Mais de 5.000 pessoas que acompanhavam a Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mais de 500 pessoas, só 120 estão em Atos 2, no ciclo de oração no meio da semana orando. Mais de 120, só 70 em Lucas 10, vão para o evangelismo na grande comissão depois da escola bíblica dominical. Mas os 70, só 12 andam com ele. Mas os 12, só 11 tomaram ceia. Mas os 11, só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas os 3, nos pés da cruz, só tem um. Tu quer saber? João. Porque ele vai ver o que os outros não viram. Porque ele vai onde os outros não foram. Quer ver o que eles não viram? Quer ter experiências que os outros não tiveram? Vai com Jesus até o fim. João está em Pátimos preso. Muito obrigado, pastor Adilson, por nós estarmos alinhados com o mesmo espírito. Segundo o pastor Adilson, pregando a palavra, ele disse sobre fidelidade ao chamado. E João em Pátimos nos ensina exatamente isso. Ele diz: estou preso. Se não aguentar a pressão, dá tempo de ir embora. Disse João: estou preso pelo testemunho e pela palavra. Fidelidade não é ausência de provações. Vou repetir, nem sempre ele alivia a carga, irmã. Eu não sei se você esperava o pregador do congresso de 11 anos pedir para você cutucar quem está do lado, abraçar, dizer que Deus está dando vitória. O pregador veio na contramão do triunfalismo para lhe dizer: João é fiel à palavra, mas está preso. Isso prova que fidelidade à palavra não é ausência de provações. Nem sempre, irmã, ele vai aliviar a carga, mas uma coisa nesse púlpito eu garanto: ele vai fortalecer tuas estruturas.
Vou melhorar. Fidelidade à palavra não é ausência de provações. Mas para você dar aquele grito de glória que o diabo odeia, eu tenho uma certeza. Mas fidelidade traz garantia da presença. Por causa do tempo eu vou provar rapidinho e já volto para Pátimos. Quando Moisés está no topo do monte, o Arão está pressionado construindo o bezerro de ouro. Vai doer, tu nem vai perceber, amanhã já passou. O bezerro vai ser de ouro. Onde arrumaram ouro? 400 anos como escravos no Egito, trabalhando para Faraó. Não tinham direito a férias, 13º, nem fundo de garantia. Quando saíram de lá, ninguém sai de mão vazia. Deus falou, bate na porta da casa dos egípcios. Pega o fundo de garantia em ouro. Esperei você dar glória a Deus, agora vai doer, vai acabar o glória. O que fizeram com o ouro? Quando investimos o nosso ouro no bezerro, o tabernáculo para Deus vai ser de madeira. O povo está investindo ouro, construindo bezerro. Deus falou, Moisés, desce. Deus está irado na Bíblia é o zelo de Deus. Moisés quebrou as pedras da lei. Quando ele desce, ele diz uma palavra. Quem está conosco? Rubens, prostrado. Judá, prostrado. Manassés e Efraim, prostrados. Simeão, Dan e Sacar, prostrados. Mas a tribo de Levi arrancou a espada e disse, estamos contigo, Moisés. Não sei se você vai dar glória agora, mas eu vou dizer em alto bom som. Às vezes, para carregar a fidelidade, temos que romper até com aqueles que se dizem irmãos. Por causa desse glória, irmã, Deus falou para Moisés, a tribo agora que vai carregar a minha presença é Levi. Por quê? Porque quem carrega a fidelidade também tem a garantia de carregar a minha presença. Se tivesse mais de 15, glória a Deus, eu contava essa. Quando chegaram em Canaã, pastores, Josué vai dividir terra para as tribos. Tribo de Dan, aquela terra é tua. Judá, lá vem o velhinho Caleb, dizendo que está mais forte do que antes. Aquela terra é sua. Simeão, aquela terra é sua. Manassés e Efraim, aquela é sua. E Levi, igual eu e você, vendo todo mundo receber, olhando e dizendo, pois é. Fiel, carreguei a presença, e agora está todo mundo prosperando, a síndrome do Asaf. Cadê minha parte? Josué falou, só vou transmitir o que Moisés me passou e o que Deus passou para ele. É igual a mamãe dizia, Levi, tu não é igual a todo mundo. Tu tem terra? Tem não. Deus mandou dizer, eu, o Senhor, eles têm terra, e tu, eu, o Senhor, sou a tua herança. Alguém levantou a mão, você não é igual a todo mundo. O café da manhã foi Deus que colocou. O carro que tu dirige, não reclama, é a porção que Deus te deu. Uria mandará. O que Deus está dizendo, se tiver muito, é a tua porção. E se tiver pouco, está te ensinando a ser dependente dEle. O que eu vou dizer aqui não é para todo mundo, mas tu sabe que é contigo agora. Pastor, quando os hebreus abriu a tenda, tinha maná. Abriu tenda, maná. Aí eles perguntaram para Moisés, o que é isto? Mas o texto em hebraico não é o que é isto. É manhu. Hu em hebraico é pronome pessoal. No original eles não estão perguntando o que é isto. Eles perguntaram quem é ele. Aleluia, depois do que Moisés responde. Moisés diz, Hu
ha-lechem. Ele é o pão. Só que quando eu li Números capítulo 11, versículo 6, eu fiquei perplexo, novo convertido, e chorei. Por que chorei? Porque maná é pão. E o pão era o Cristo revelado. Só que em Números capítulo 11, verso 6, mas agora nossa alma se seca. Nenhuma coisa há senão esse maná. Sabe o que eles estão dizendo? Nós nos cansamos do pão. Eu tinha muita coisa para dizer aqui. Caiu maná hoje. Se sou eu pego uns 15. Falo para Luciene, pega logo 10. E fala para Ana Júlia, pega 5. Pastor, estou no deserto. Eu lá vou saber se vai cair maná amanhã? Como Deus conhece o meu coração da minha esposa, Deus disse: se guardar o de amanhã, eu faço apodrecer. Por quê? Porque tu sabe que se tivesse sobrado de amanhã, tu nem estaria no congresso hoje dando glória. Parece que alguém entendeu, eu vou repetir. Vou te trazer maná hoje, e o de amanhã, sai da tenda e me busca. Eu vou prover. E depois da manhã, se sobrasse, tu nem me buscaria. Tô te ensinando a ser dependente. Mas não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Fidelidade não é ausência de provações, mas fidelidade é garantia da presença. João está em Pátimos e de repente ele ouve uma voz. Preso não é ausência de provações, mas como é garantia da presença, apareceu alguém para visitar ele. Quem? O Cristo glorificado. E quando João ouviu, era como voz de trombeta. Quando Deus quer colocar o teu obreiro de pé para mostrar para ele que Deus está com ele, Apocalipse 1:10, é voz de trombeta. Mas quando quer chacoalhar a vida de um obreiro, Apocalipse 14:2, é voz de trovão. Mas quando quer chacoalhar uma cidade do tamanho de Berna, é fácil. Amós 1:3, bramiu o Senhor como leão, quem resistirá? Às vezes a voz é de trombeta, às vezes é trovão, às vezes é leão. Mas nem sempre é trovão, trombeta e leão. Quando ele quer restaurar a vida de alguém, primeiro livro dos Reis 19, versos 14, a voz é suave dizendo: o que fazes aqui? Por causa desse meu Deus. Se ele dissesse o que fazes aí, é alguém do lado de fora perguntando para quem está do lado de dentro. Mas como ele disse o que fazes aqui, ele está dizendo: antes dos seus conflitos internos, querer abandonar a obra e entrar na caverna, eu já estava dentro dela te esperando só para lhe dizer no congresso: sai para fora, sai para fora, sai para fora, eu tenho muito a fazer na tua vida. Não, mas eu cresci na igreja, só gostava da voz do trovão. Não, mas eu gosto da voz suave. Mas eu gosto da voz do leão. Aí o outro diz: eu gosto da voz de trombeta. Deus não precisa de muito. Zacarias 10:8. Se eu assoviar, eu ajunto o povo. Quando João ouviu a voz de trombeta, quando João olhou para ver quem era aquele que falava com ele, cabelo branco como a neve, olhos chamas de fogo. O vestido dele não foi confeccionado em Damasco, Magdala ou em Tiro, mas na eternidade. Os pés como latões reluzentes, o rosto resplandecente como o sol. Se o cabelo é branco, é porque ele é eterno. Se ele é eterno, ele é criador. João capítulo 1, versículo 3, sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele só criou e virou as costas? Não. Hebreus 1,3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Ele coloca as mãos no ombro de João e diz: não temas. Fidelidade à palavra não é ausência de provações, mas é a garantia da presença colocando as mãos sobre você dizendo: não temas.
Não temas, eu estou contigo. Está com medo da morte, João? Eu tenho. Quando eu era novo convertido, eu vi um pregador pregando dizendo que Jesus desceu lá no inferno e tomou a chave do diabo, mas antes de tomar a chave, ele deu uma surra no diabo. Eu dei tanto glória a Deus, novo convertido até com heresia se dá glória a Deus, né? Depois eu fui ler a Bíblia e eu descobri que Jesus nunca desceu lá para tomar chave nenhuma e que Satanás nunca esteve lá. Só porque está engraçado, tem a terceira. E Satanás é dono de chave alguma coisa? Ele não diz, eu tomei. Ele não diz, eu vou ter. Ele não diz, eu peguei. Ele diz, eu tenho a chave da morte. Ele está no controle da vida. Ele está no controle da morte. Me aguenta mais 10 minutos, digam amém. Capítulo 2 e capítulo 3, aquele que é fiel e tem a garantia da presença. Escreve as 7 igrejas da Ásia. E a cada igreja da Ásia, Jesus se apresentou de uma forma. Por quê? Porque ele não se apresenta como você quer. Meu Deus. Eu sabia que ia ficar esse silêncio, mas eu gosto também. É porque no restaurante chega o menu na tua mão. Aí lá tu escolhe o que você quer. Na tua casa, o controle da televisão fica na tua mão. Lá você escolhe o canal que quer assistir. No teu carro tu escolhe a música que tu vai ouvir. Mas aprenda uma coisa. Na igreja há um dono. E culto não é para mim. Não gostei do ambiente, não gostei da música, não gostei da cadeira, não gostei do pregador. Nada aqui é para você gostar. Tudo aqui é por Ele. Para Ele. Já desfez até o penteado agora, ó. Tudo aqui não é para você, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para a igreja de Éfesos, ele se apresenta como aquele que está no meio dos castiçais. Para a igreja de Esmirna, como aquele que foi morto, mas está vivo. Para a igreja de Pérgamo, aquele que tem da sua boca uma espada aguda. Para a igreja de Tiatira, aquele que tem olhos como chamas de fogo. Mas para a igreja de Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Mas para a igreja de Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi. Pode encher o pulmão de ar que vai dar glória. E a porta que ele abre, macumbeiro, diabo, fofoqueiro, caluniador não fecha. Para a igreja de Laodiceia, ele se apresenta como um amém. Para cada uma delas, ele se apresenta de uma forma, mas tem um detalhe. Todas elas recebem elogios, exceto uma, Laodiceia. Mas somente 2 não recebem reprimendas, Esmirna e Filadélfia. Mas para todas elas ele diz a mesma coisa. E quando eu disser o que ele diz às igrejas, você tem 3 opções. Primeira, dar glória a Deus. A segunda, segurar na cadeira apavorado. E a terceira é ficar indiferente e levantar a mãozinha assim, não, glória a Deus, todo murcho. O que ele diz a cada uma delas? Eu conheço as tuas obras. Vou repetir, eu conheço as tuas obras. Sabe o que ele está dizendo? Eu te conheço por dentro. Para cada uma delas, tenha certeza que ele conhece você por dentro. Mas a segunda certeza é, o relatório dos homens é diferente do relatório dos céus. Pregador, não entendi, vou melhorar. O relatório que os homens dão sobre você não é o mesmo que Deus dá no céu. Prove, eu vou provar. Igreja de Esmirna, relatório dos homens, é pobre.
No céu, Jesus disse, aqui é rica. Igreja de Laodiceia, relatório dos homens, rica sou e de nada tenho falta. Relatório na eternidade, pobre segue nu. Igreja de Éfesos, relatório dos homens, tem pouca força, só tem 11 anos. Relatório dos céus, mas diante dela eu pus uma porta aberta. E mesmo com pouca força, não negou meu nome. E como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei, eu te guardarei, eu te guardarei, já tinha dado glória, eu te guardarei. Capítulo de número 4. João ouve uma voz dizendo, sobe aqui. Já estou concluindo. Só é chamado da terra para subir quem carrega a fidelidade. Alguém levantou a mão, vou repetir. O céu só abre no céu para quem é fiel na terra. Alguém deu glória, eu vou melhorar. Só abre os céus e só vai ter o céu aberto para quem? Para quem vigia. Porque não sabe o dia e a hora em que o céu vai abrir para a igreja após o toque da trombeta. Quando João sobe aos céus, João viu um trono. Quantos tronos? Aí um anjo forte se levanta e diz, João, ninguém no céu, não tem anjos. Nem na terra não há homens, e nem debaixo dela, nem no Hades. Ninguém é digno de abrir aquele livro que você está vendo selado, escrito por dentro e por fora. João chora. E por que João chora? Porque se ninguém é digno de abrir o livro, e não sei se te contaram, o livro é o livro da redenção, sim, mas é a escritura original da terra. O teu imóvel no Brasil é comprovado que é teu porque tem uma escritura no cartório. E você tem uma cópia. Naquele tempo, a escritura original ficava na mão do juiz. E só um parente remidor poderia remir aquilo que Elimeleque perdeu. Tu não entendeu? Eu explico. Elimeleque empobrece e morre. O que sobrou para Ruth, para Orfa, e o que sobrou para Noemi? Nada. Mas se tiver um Boaz na história, só que João está chorando porque a escritura está do lado do juiz. E se não tem ninguém no céu, na terra e nas partes baixas dela, se não tem parente remidor, estamos perdidos. Um velhinho, cabelinho bem branco, no meio dos 24, levantou. João, não chores. Está entrando alguém lá na portaria. Quem é ele? É o nosso Boaz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte, que foi morto, mas está vivo para sempre. E quando ele entra e pega o livro, os 24 anciãos se prostram e os anjos adoram. Esse crente do teu lado está esperando o quê para dar glória a Deus? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Já pode começar, se quiser, bem baixinho. Eu fiquei 1 hora e pouco pregando só para lhe dizer essa tarde. 11 anos de ministério. Tem provações? Tem. Fidelidade ao ministério. Fidelidade a Deus. Fidelidade à palavra não é ausência de lutas. Mas temos uma garantia. Presença, 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 presença de Deus.
Há uma certeza que o relatório da terra é diferente do relatório dos céus. Eu não sei o que falam sobre você aqui, mas o que vale é o que a eternidade fala sobre você. Olha nos meus olhos se eu tenho algo a lhe dizer. Quem é fiel à palavra tem a garantia de uma recompensa. Ao que vencer, será coluna no meu templo. Se tu não entendeu, eu explico. Até que ele venha, tu é coluna no meu templo. Como teve 10, glória a Deus, eu explico. Ele disse isso a Filadélfia. Havia muitos terremotos em Filadélfia, e a primeira coisa que caía era a coluna do templo pagão. Mas aqueles que estão nele, ele está dizendo: você é uma coluna inabalável. Passa o vento, vem a prova, vem a escassez, mas você é coluna no meu templo e não será abalado. Segunda certeza, quem quer saber, diga eu quero. Ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono. Deixa eu contar uma fofoca aqui. E não é santa não, porque não tem fofoca santa. A Salomé estava em casa, o Tiago e o João falou: maninha, tem como falar com Jesus? Ela falou: falar o quê, menino? Eles falaram: falar para ele deixar a gente sentar uma esquerda e uma direita no trono dele. E mãe vai, não vai? Mãe foi. Manhã foi e falou: Jesus, o Tiago e o João quer sentar a esquerda e a direita no teu trono. Jesus falou: só se passar pelo cálice. Aí manhã voltou. Aí o Tiago e aí manhã falou com ele, e João tá com o olho desse tamanho esperando a resposta. Falou o quê? Uma daquelas coisas que ele fala a gente não entende. Só que Jesus pegou o livro. Aí ele fez um negócio com o papai. Papai, se eu colocar o Tiago e o João à esquerda e à direita, a Alcem Berna vai ficar com ciúmes. Então o que a gente faz? Coloca todo mundo. Ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono. Tá brigando na igreja por cadeira, rapaz? Tem um lugar melhor para nós. Lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Até que ele venha. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Se ele abrir o livro, ele vai abrir os céus para essa igreja. Eu levanto as minhas mãos aos céus. E se alguém entrou essa tarde precisando de um renovo, seja renovado agora em nome de Jesus. Seja renovado agora em nome de Jesus. Não, isso aqui não é jargão pronto. Em nome de Jesus, seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora em nome de Jesus. Receba o renovo dos céus. Receba o renovo dos céus. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio agora em nome de Jesus. Seja cheio agora em nome de Jesus. Pregador, eu queria falar em línguas estranhas. Seja batizado agora em nome de Jesus. Seja batizado agora em nome de Jesus. Estou ouvindo línguas estranhas agora. Seja batizado agora em nome de Jesus. Receba, receba dos céus. Receba revestimento do céu. Só entra. Adorai. Quem pode adorar a Ele? Enquanto tu adora Ele, Ele te enche.
Ele te enche. Ele te enche. Ele está enchendo gente aqui essa tarde. Já está enchendo aqui, ó. Já começou a encher aqui, ó. Tô ouvindo línguas estranhas. Só quem é cheio essa tarde. Purifica o seu coração. Os olhos têm refletir. O que tu trouxe para o Congresso, entrega logo para ele. Vai economizar esse glória ou vai encher esse lugar de glória? Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel até o fim. E dar-te-ei a coroa da vida. Libere-se, glória a Deus. E seja cheio do Espírito Santo essa tarde. Seja cheio do Espírito essa tarde. Pede para Jesus te batizar essa tarde. Em nome de Jesus.